Com a palavra, doutor Hugo Renê. Obrigado, deputado Virgílio, deputado Marquinho. Se me permite, deputado, eu vou quebrar o protocolo aqui e fazer uma coisa que eu não sou acostumado a fazer nas audiências públicas. Acontece que eu acabei de receber uma fotinho do meu neto assistindo, esperando ver o vovô, então mandar um beijo para o Bento e para a Ana Flor. Ótimo, ótimo. Parabéns pelo neto carinhoso e que está ao lado do vovô. Acabei de quebrar também aqui o meu protocolo de presidente. Parabéns a você, doutor Hugo. E quero cumprimentar a todos, todas, e em especial um deputado federal que adora quando eu cumprimentar a todos também. Eu vou começar com uma frase do Sérgio Cortella, que ele diz que os ausentes nunca têm razão. Com todo respeito ao meu colega Luiz Gustavo, que é gerente de área na Fazenda, mas os ausentes nós sabemos quem são. E os ausentes não têm razão, mesmo que se tivesse, eles perdem a razão ao se ausentar. E antes também de entrar ao assunto, eu quero falar aqui sobre a ação do governo em matar o sindicalismo. E quero dizer, e vou usar Luther King para mandar o recado. Luther King, ele diz que se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue com seus objetivos. E nós vamos continuar. Deputado, com a fala de fechar, evidentemente que o colega não poderia dizer que fecharia, apesar de ter mostrado uma outra perspectiva hoje, que o governo até então está dizendo que não fecharia, é uma simples questão legal, não pode fechar. Não pode fechar, porque está na lei. Lei aprovada por esta Casa no ano de 2019, a Lei 23.304, artigo 34, inciso 2, item 2. Unidades de administração fazendária, cujo quantitativo será definido em decreto, que ainda não foi, depois o Nadir vai falar, garantida a existência das unidades com arrecadação tributária mensal no exercício fiscal anterior igual ou superior a R$ 1 milhão. Ou seja, a lei não permite fechar. Só que o que eles querem fazer? Eles querem fechar, matar por inanição, e eu vou abordar isso. Tem uma coisa muito curiosa aqui, que eu queria citar, inclusive tem da terra de ambos os deputados presentes, das terras, né, porque Minas é muito ampla. O chefe de Diamantina, por exemplo, chefe de Diamantina, da administração fazendária de Diamantina, ele está em Montes Claros, 228 quilômetros, e ambos conhecem muito bem a estrada lá, que nós temos que fazer em 3h30, 4 horas. Não tem nem como ele ir e vir todos os dias, ou seja, não existe chefia. Mas o mais curioso mesmo são essas unidades aqui. Francisco Sá, Januária, Bocaiúvas, Salinas, Taiobeiras, São Francisco e Brasília de Minas. Todos os chefes moram em Montes Claros. Opa, eu errei, não são todos. É um único chefe. Uma única pessoa que não é chefe, não tem cargo de chefe, responde por todas essas unidades que eu citei. E o engraçado é que ele não tem cargo de chefe. Assim, existem algumas pessoas estranhas à Secretaria de Fazenda que têm cargo na Fazenda e não exercem função na Fazenda, por incrível que pareça, mas acontece isso. As chefias estão no limite, é uma pressão monstruosa, uma cobrança monstruosa, estão sobrecarregados. Imagina um chefe respondendo por essas unidades todas. Ele não consegue, para começar, ele não consegue visitar as unidades, ele não consegue ir nessas unidades nem uma vez ao mês, porque é impossível, é humanamente impossível. Voltando ao assunto, o Luiz Gustavo lembrou bem. A Secretaria de Fazenda, ela não é uma das melhores, ela é a melhor, sim, do país. Nós não somos, nunca seremos contra modernização em momento algum. Isso faz parte
faz parte do que está acontecendo, faz parte do mundo. O mundo mudou, e não foi só a pandemia que mudou, o mundo vem mudando, em alguns casos para melhor. Só que existem dezenas, e ele pode checar isso, dezenas de reclamações na ouvidoria. E essas reclamações vêm exatamente do fechamento dessas unidades. Depois os contabilistas vão falar dessas necessidades. O meu grande medo é o desconhecimento da realidade do Estado, né? Saber que lá na ponta tem um microempresário que não será... O micro não é pensando no grande empresário, é aquele microempresário. Falar que um produtor rural tem a facilidade de, lá da propriedade dele, emitir um documento fiscal é desconhecer a realidade do produtor rural. Existem produtores rurais de morango que não têm o smartphone. Como é que ele vai emitir a nota fiscal lá da propriedade dele? Ele vai esperar o morango que levou meses para ser produzido e perder em 2 dias? Ele vai esperar perder o morango? Aí você pode me dizer, mas morango não é tributado. Isso faz com que os municípios percam a sua participação no VAF. Nós estamos ignorando a realidade dos municípios. E lembrando, já um político mineiro, a vida acontece nos municípios. Eu tenho já disse aqui, nós vamos repetir novamente, que Minas são muitas, né? E eu quero frisar que nós não queremos ser o Rio de Janeiro. Só o secretário de Cultura de Minas Gerais é que acha que nós queremos ser o Rio de Janeiro. E o que acontece hoje na Fazenda é que nós temos como base a Secretaria de Fazenda de uma gestão passada do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, se nós tirarmos a capital do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Macaé, não sobra absolutamente nada em arrecadação. E, repito, Minas são muitas até nisso. Nós temos uma particularidade no Triângulo, com suas riquezas, nós temos o minério, nós temos o sul de Minas, o norte de Minas, todas as regiões do Estado, com suas riquezas e particularidades diferentes. Nós representamos, Minas é um Brasil em miniatura, e nós não podemos levar isso como nós levamos o Estado do Rio de Janeiro, que até não tem sido modelo para nada, né? Nós temos que reconhecer. Olha só, quantas delegacias fiscais e superintendências estão sem responsáveis hoje? Nenhuma. Seria deixar essas unidades abertas, só o prédio, é a mesma coisa de nós deixarmos uma delegacia de polícia no mesmo município, sem policial e sem delegado. Ela vai adiantar de quê? A unidade aberta, ô Vigílio, ela funciona, ela até inibe a sonegação. Quando quem pensa o contrário, é só imaginar uma rodovia com radar. Se não tem radar, ninguém vai se preocupar com a velocidade. Se está sinalizado que tem radar, o motorista vai andar preocupado só de saber que pode ter o radar. Agora, sabendo que não tem a unidade fazendária, é sim, e queira me desculpar, é sim uma possibilidade de sonegação. É a percepção de risco. Depois eu até queria saber do meu colega Luiz Gustavo, já que há uma contenção de despesa, as unidades, inclusive, hoje, o que a Secretaria de Fazenda fez foi o seguinte, avisou os municípios, só esses municípios, são 75 municípios que eles não estão entre os grandes municípios, que o prédio que não fosse do Estado, a AF iria fechar, mesmo ferindo a lei. Ou o município absorveria o custo disso, ou seria fechado. Ou seja, passando o ônus para o município. E os municípios fizeram. Os municípios assumiram mais essa despesa. Mas eu queria que ele me dissesse como é que está os 2 escritórios que nós temos. Nós temos escritórios em Rio e São Paulo para atender contribuinte paulista e mineiro, e paulista e carioca. Esses escritórios vão fechar? Porque esses escritórios são grandes. Eles vão fechar? Ou o tratamento vai ser diferenciado dos pequenos municípios? Né? A economia é só para aquele que necessita, só para o pequeno,
Só para aquela pessoa que não tem condição? Só para o contabilista, para o pequeno contabilista, não os grandes contabilistas? Ou vai valer também para os escritórios do Rio e São Paulo? Eu não estou dizendo que tem que fechar o escritório do Rio e São Paulo, não, viu? Deixa eu deixar claro. Estou dizendo que não pode fazer o que faz com o pequeno contribuinte mineiro, com o pequeno produtor rural, a pessoa que tem uma deficiência e precisa de uma isenção de IPVA. Estou falando desses. Estou falando daquele pequeno prefeito que não tem outra fonte de renda a não ser o VAF, que está sendo ignorado pela Secretaria de Fazenda, deixando com que esses municípios, que essas unidades venham a falecer por inanição. Eu até entendo o posicionamento do Luiz Gustavo, porque ele vem dizer o que o chefe, é um cargo comissionado, o que o chefe falou para dizer, né? Eu acredito até que, no fundo, que ele não pense dessa forma. Hoje, o João Batista já falou sobre a escassez de servidor, porque eles podem dizer, olha, não tem servidor para assumir, então só tem um jeito, faça concurso. Esse concurso que vai ter serve para assumir as chefias dessas unidades. E vou falar aqui para os prefeitos que receberam um ofício do governo, dizendo que as unidades não vão fechar, enquanto não tiver um chefe nomeado, de preferência morando no seu município, gastando no seu município. Isso não é verdade. Essa unidade vai fechar. Pode ser que não feche agora, mas após as eleições, as unidades vão fechar. Vocês têm que ficar atentos. Na fala do meu colega, ele não garantiu que vão ficar abertas, né? Já é uma perspectiva diferente, eu digo, do que dos ofícios distribuídos até por alguns colegas dos senhores deputados. Nós temos, os advogados precisam muito, e isso, o recém-formado, interceder é um assunto super complexo, não tem como ele tirar dúvidas pela internet, ele precisa de um atendimento presencial. O prefeito do pequeno município precisa do atendimento presencial, ele precisa falar. O CRC, outro dia na subsecretaria, ele pediu que as unidades tivessem uma sala para que os contabilistas, e eu concordo com isso, que os contabilistas tivessem um atendimento diferenciado, porque eles representam vários contribuintes. Eles querem uma sala num lugar que não vai ter nem unidade fazendária. Então, isso para os contabilistas, e depois eu acho que tem colegas do CRC aqui que vão poder falar. O MEI e o ME, a microempresa e o microempreendedor individual, eles empregam mais de 50% da mão de obra do Brasil. O que o Estado está fazendo é penalizar esses aí, os pequenos. As unidades não existem para os grandes são atendidos nos gabinetes com ar-condicionado. Os pequenos é que não são atendidos, esses que geram o emprego, os que fazem com que a economia gire. Não é o monstruoso que faz a economia girar. Quem faz a economia girar é o pobre. O pobre não investe na bolsa, o pobre gasta com comida, o trabalhador, o pequeno trabalhador, aquela associação de pequeno produtor rural, aquela associação, eles vão gastar naquela comunidade, vão gastar no município. Nós não podemos sufocar as prefeituras. E se essas unidades fecharem, é isso que vai acontecer. Hoje, esses municípios, volto a falar, dependem do VAF. O cinto de segurança, ele só pegou por causa de uma grande campanha na mídia há alguns anos, as pessoas devem lembrar. A educação fiscal, que quer fazer exatamente a mesma coisa com relação à sonegação, acontece exclusivamente nas administrações fazendárias. Ou seja, nós vamos jogar fora todo o trabalho e deixar com que isso aconteça. Depois, o professor Cleiton retornou. Eu faço algumas outras considerações, mas são 75 AFs de administrações fazendárias com risco de fechar. Volto a falar, não existe nenhuma grande administração fazendária com risco de fechar nos grandes municípios, não existe nenhuma delegacia fiscal nos grandes municípios com risco de fechar. Só para vocês terem uma ideia, os grandes municípios têm a superintendência, um superintendente, um delegado fiscal, tinha 2, agora diminuiu para 1, e uma administração fazendária. São 3 coisas no mesmo lugar. E o que eles estão querendo fazer? Ir lá, onde só tem administração fazendária, um servidor responsável, e fechar. Na verdade, eles não estão querendo, eles já fizeram. A AF, ela não está viva, ela está na UTI, sobrevivendo com aparelhos, e eles querem desligar. Obrigado, deputado.
Com a palavra, o Hugo pediu aqui a palavra, Luiz. Então, vou passar a palavra para o Hugo, deve ter alguma pergunta. Acho que já boa tarde, né, Luiz? Vou ser muito breve, Luiz. Duas considerações. Já que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe concurso, perdão, vou repetir. Já que a Lei de Responsabilidade Fiscal citada por você proíbe concurso, o concurso já aprovado pela CEPLAG e pela Fazenda de Auditor Fiscal, eu acho que essa notícia que você trouxe, é que o do gestor vai caminhar junto também, né? Já que não pode um, não pode o outro, e se pode um, pode o outro. Deve ser isso. Eu queria só que você me tirasse essa dúvida. Posso responder? Não, eu tenho só mais um. Já. Ok. Só mais uma, é coisa à toa. Eu gostaria de entender a diferença de tratamento do contribuinte paulista e carioca com o contribuinte mineiro. Se nós temos os escritórios lá, e eu volto a falar, os escritórios precisam se manter abertos, atendendo os contribuintes externos, eles têm prioridade por serem maiores do que os mineiros sobre os pequenos contribuintes mineiros? O primeiro ponto, a respeito do concurso público. Em 2005, nós fizemos concursos simultâneos. Os dois caminharam ao mesmo tempo, o concurso de auditor e o concurso de gestor. Isso se mostrou ineficaz. E afirmo por quê. É certo que vários colegas, isso é excelente, que atualmente ocupam cargos ou outros cargos da Fazenda, quando surge o concurso para auditor, eles fazem o concurso. Então, nós teremos vagas, né? Colegas deixarão o cargo de gestor, de Tefaz, para que virem auditores. Isso é excelente, porque recebemos profissionais experientes. Porém, agrava ainda mais a situação desses cargos onde os servidores pedem exoneração para assumirem um novo cargo. Então, isso em 2005 demonstrou o erro que foi cometido. Tanto que em 2007 fomos obrigados a fazer outro concurso de gestor. Então, espera-se, feito o concurso de auditor, se a lei de responsabilidade assim o permitir. Por isso que até agora o edital não foi publicado. Se nós conseguirmos vencer essa barreira, certamente será feito o concurso de gestor. Até porque, como eu espero, vários colegas que hoje são gestores passarão num concurso de auditor. Aí sim nós teremos o número de cargos suficiente. Quanto à situação da Conesc exterior, das 3 Conesc, na verdade são 3. Nós temos uma no Rio, uma em São Paulo e uma em Brasília. Isso também está sendo estudado. O que vai ser feito com a situação das Conestes, até agora as administrações fazendárias não fecharam. As Conestes também não. Acredito que não fecha, não sei. Isso ainda está sob estudo. E o que vai acontecer com as Conestes no futuro também está sob estudo. Da mesma forma que está das administrações fazendárias. Irão fechar? Irão permanecer abertas? Não sei. O estudo ainda não definiu. Passo a palavra para o Hugo para as suas considerações finais. Obrigado, deputado professor Cleiton. Quero agradecer a presença de todos, da Federação dos Contabilistas, do Comércio, todos que aqui estiveram e contribuíram para o debate. Antes de tecer os comentários, eu não posso deixar de fazer uma observação, dizer que vai esperar o concurso de auditor para ver quantos gestores vão passar para ir suprir todo o quadro, é brincar com a inteligência dos gestores. Os auditores, nós perdemos auditores para o Ministério Público, por exemplo. Nós vamos esperar o concurso do Ministério Público para fazer do auditor? Não vamos. Então, essa justificativa, infelizmente, Luiz, não existe. São 300 vagas. Se passar muito, 20%, são 60. A defasagem é de mais de 600. Mais de 600. É só fazer de 650. Não tem problema, dá para caminhar junto. E eu sei que você vai entender isso e vai levar para o secretário.
Você citou as Conexes, só que as Conexes continuam funcionando com todos os servidores e atendimento, diferentemente das AFs. Vamos lá. Eu queria primeiro me penitenciar, o deputado professor Cleiton, com os nobres colegas, analistas e técnicos fazendários, e com o Ronaldo, e quero me justificar. Eu não alertei, foi um erro meu, eu não alertei o deputado professor Cleiton com relação a isso, porque a ideia, essa campanha de conscientização para o não fechamento é encabeçada pelo Sinfasfisco, que coloca outdoor, carro de som, rádio, redes sociais. Agora, vendo aqui o anseio dos técnicos e analistas, será de muito bom grado receber os sindipúblicos nessas ações. Vamos fazer essas ações conjunto, vamos investir junto, que juntos nós derrubamos isso. A luta, e quero deixar claro para os colegas técnicos e analistas fazendários, não é para nomeação de chefia, não. É para manutenção das AFs, para manutenção da AF aberta. Então, quando você está indo contra, você está indo contra si próprio e está penalizando também o contabilista. Eu quero aqui me penalizar. Perdão por não ter alertado o professor Cleiton. Esses colegas são de extrema eficiência, são dedicados, grandes parceiros, assim como os auditores. Com relação ao fechamento de ter que abrir 704, não tem que abrir porque a lei não permite. A lei, é claro, são só aqueles municípios com mais de 1 milhão de arrecadação. E quem atende hoje os CIATs são essas AFs que eles querem fechar. Essas AFs, e já que ele citou um exemplo, eu vou citar o exemplo de Frutal. Frutal tem um hospital regional, professor Cleiton. E Pirajuba, uma cidade próxima a Frutal, tem um posto de saúde. Os doentes desse posto de saúde são encaminhados para o Hospital Regional de Frutal. Então, nós podemos fechar o Hospital Regional de Frutal e deixar os doentes morrerem? É essa a lógica que foi usada pelo colega Luiz Gustavo. Eu queria muito agradecer de novo, muito obrigado pela oportunidade, professor Cleiton, deputado Vigílio, e nós estamos sempre dispostos a contribuir e dialogar. É através do diálogo que se constrói o futuro. Obrigado a todas, todos e todes.